Hoje nós vamos estudar um artigo de maio de 1859, ligação entre espírito e corpo. Bem, caros amigos, quando a gente fala na ligação entre espírito e corpo, nós vamos falar, né, daquele capítulo maravilhoso do Livro dos Espíritos, que fala da encarnação dos espíritos, não é verdade? Do objetivo. E vamos falar também do retorno à vida corporal. Então, nós estamos, na verdade, também falando de assuntos correlatos no Livro dos Espíritos, da 132 do Livro dos Espíritos até a 146, e também da 330 até, vamos lá, deixar bem aqui marcado, até onde nós estudamos, na União da Alma e do Corpo, e até palestra que foi do Centro Espírita Leon Denis, agora no sábado, falando sobre aborto. Mas vamos incluir isso também. Vamos colocar até a 360 do Livro dos Espíritos. Porque podemos pegar algumas abordagens nesses daí, né? Nessa situação. E o Evangelho, o que nós lemos, né? O capítulo 4, do capítulo 4, que fala, não se pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo, né? Vamos lá no texto, nesse artigo que Kardec traz para nós. Uma de nossas amigas, a senhora Schutz, perfeitamente integrada neste mundo e que parece não querer deixá-lo tão cedo, evocada enquanto dormia, mais de uma vez nos deu prova da perspicácia de seu espírito nesse estado. Então, nós também podemos pegar aquela emancipação da alma, só para nós lembrarmos alguma coisa no Livro dos Espíritos, quando trata para nós da emancipação da alma, em que a gente vê que através do sono nós ficamos ligados ao corpo por um laço fluídico, o cordão de prata que tantos falam, mas como espíritos saímos do corpo físico, e uns até dizem, morremos a cada noite, ou a cada hora de sono, e travamos contatos com aqueles que estão, e nós estamos, no mesmo padrão vibratório. Não é verdade? Então, sábado mesmo, uma das colegas lá da casa em que eu frequento, que é o Leon Denis aqui no Rio de Janeiro, estava me dizendo da dificuldade que ela estava encontrando de ir à casa espírita e dos pesadelos que ela tem tido, que ela não tem dormido direito. Olha só a intervenção dos espíritos em nossas vidas através do sono para a perturbação do nosso caminhar espiritual. E aí nós estávamos lembrando a ela essas questões do Livro dos Espíritos, a questão do sono e dos sonhos, né? Da questão anímica e mediúnica, as visitas que podem acontecer espirituais entre até pessoas vivas, e o cuidado que a gente tem que ter. Isso vai lá da 400 também do Livro dos Espíritos, e tratando da êxtase, da dupla vista, mas particularmente sobre o sono e os sonhos, nós vamos, e visitas espirituais entre pessoas vivas, que aqui tem esse exemplo que nós vamos estudar, nós podemos ir da 400 a 418 do Livro dos Espíritos. Olha o que um artigo nos reporta tantas coisas, né, Aninha?
Né, Cíntia? Olha como é que nos reporta tantas outras estruturas de estudo. E aí vamos continuar aqui. E ainda, se quisermos, ainda podemos também buscar o livro dos médiuns, hein? Sobre evocações. Como se deve evocar, por quê, qual é a utilidade, que tipo de espírito se permitem a isso ou aquilo. Mas vamos reduzir um pouco esse caminhar, só se vocês quiserem ampliar, trazendo algumas contribuições, porque o estudo é interativo na área de texto. Um dia ou antes, numa noite, depois de uma longa palestra, disse ela: estou fatigada, necessito de repouso. Durmo, mas meu corpo precisa descansar. Diante disso, retorqui: vosso corpo pode repousar, falando-vos, não o prejudico. É o vosso espírito que aqui se acha, e não o vosso corpo. Podeis, então, entreter-vos comigo sem que o corpo sofra. Ela respondeu: enganai-vos pensando assim. Meu espírito se destaca um pouco do meu corpo, mas é como um balão cativo, preso pelas cordas. Quando o balão recebe solavancos produzidos pelo vento, o poste em que está amarrado sente o efeito dos abalos transmitidos pelas amarras. Olha que comparação. Meu corpo representa o poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do poste e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque, como espírito, meu corpo necessita de repouso. Esta explicação, na qual jamais havíamos pensado, aquela senhora, conforme nos declarou, mostra perfeitamente as relações existentes entre o corpo e o espírito. Eu também nunca tinha pensado nisso. Porque, às vezes, a gente até brinca na casa espírita. E hoje eu estou exausto, trabalhei muito essa noite. Só que a gente trabalha como espírito. O corpo está lá descansando. Claro que traz também ao corpo alguns solavancos, como ela diz aqui, né? E ela continua. Enquanto o espírito desfruta um pouco da sua liberdade. Sabíamos muito bem que a separação absoluta só se dá depois da morte, e mesmo algum tempo depois. Porque a gente sabe que há uma perturbação após morte, e que, dependendo da visão do espírito, do ponto de vista, do entendimento, ele fica mais tempo no corpo, mais colado ao corpo do que não. Não é verdade? Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos hoje. Nunca, porém, essa ligação nos havia sido descrita com uma comparação tão clara e tão impressionante. Eu também achei isso bem claro, bem impressionante, né? Porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, a alma nada leva consigo deste mundo, nada além da lembrança e o desejo de ir para um outro mundo melhor. Mas, como também lá diz, né, essa separação não é dolorosa. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Mas aqui há uma ligação ainda. Não há morte. Não é uma separação. Há um distanciamento. Por isso é que eu botei também esses itens para a gente fazer a diferença, né? Há um distanciamento para se fazer uma comunicação, para se fazer uma observação. Então, como há no homem algo além da alma e do corpo, é o elo que une ao corpo, que é semimaterial, intermediário entre um e outro, que é o perispírito,
E é através desse elo que o espírito age sobre a matéria e a matéria sobre o espírito. Claro que há uma ligação que mostra essa possibilidade de percepção pelo corpo, de sentido pelo corpo, com algumas vivências fluídicas, magnéticas do espírito durante a sua emancipação. Então, é bem claro, né, a gente... É claro essa questão? É clara essa questão ou vocês querem mais alguma explicação? Então, podemos continuar? Então, vamos lá dar continuidade. Na verdade, isso é importante para nós. A gente tem que ter essa visão para que a gente possa ter, durante o sono, ter retaguarda, se cuidar, né? Ter um cuidado sobre si mesmo. E aí ela vai trazendo aqui. E vamos continuar. A experiência desse espírito, que é muito interessante para nós. Isto, entretanto, não era para nós mais do que uma comparação engenhosa. Mas, ultimamente, a imagem tomou proporções de realidade. E aí ele vem trazendo. O senhor R., antigo ministro residente dos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, homem muito conhecedor do espiritismo, fez-nos uma visita e perguntou se nos fenômenos de aparição já tínhamos observado uma distinção entre o espírito de uma pessoa viva e de um morto. Numa palavra, quando um espírito aparece espontaneamente, quer em vigília, quer durante o sono, temos um meio de reconhecer se se trata de um vivo ou de um morto. Informado de que não tínhamos outro meio senão perguntando ao espírito, disse-nos que conhecia na Inglaterra um médium vidente, dotado de grande capacidade, e que, ao se apresentar o espírito de um vivo, notava um rastro luminoso partindo do peito através do espaço, não interrompido por qualquer obstáculo material e que ia terminar no corpo. É quando ele fala do cordão de prata. Era uma espécie de cordão umbilical que unia as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Então, essa ligação fluídica, que é conhecida por nós como cordão de prata, né? Nunca observou quando não havia vida corpórea. E até o perispírito, para quem consegue observar bem, se ainda está ligado à matéria, uma das camadas perispirituais, e aí ainda estão muito próximas da matéria, é mais densa. Porque uma camada fica ligada ao corpo. Vocês sabem que o perispírito é feito de camadas superpostas, não é? Nunca observou quando havia vida corpórea por causa de não haver mais essa possibilidade de ligação com o corpo. Assim, reconhecia se o espírito era de um morto ou não. E a comparação da senhora Schutz veio à mente e nós tomamos como uma confirmação do fato que nos acabavam de relatar. E aí ele faz uma observação. Mesmo assim, Kardec, com seu senso maravilhoso de educador e pedagogo, faz uma observação que nós vamos tratar aqui também. Sabe-se que no momento da morte, a separação não é brusca. O perispírito se desprende pouco a pouco. Enquanto dura a perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. Então pode haver um engano do médium, né? Pode haver. Não seria possível que o laço observado pelo vidente, de que acabamos de falar, subsistisse enquanto o espírito aparece no próprio instante da morte, ou poucos instantes depois, como acontece tão frequentemente,
Nesse caso, a presença desse cordão não seria indicativa de que a pessoa estivesse viva. O Sr. Eggers não nos soube dizer se o médico teria feito tal observação. Em todo caso, ela não é menos importante, lança nova luz sobre aquilo que podemos chamar de fisiologia dos espíritos, que Gabriel Delane traz tão bem também para nós. Então, esse pequeno artigo da noite de hoje traz para nós essa revisão de que temos que, na doutrina espírita, tudo ter cuidado. Tudo. Não é para que a gente pense que tudo 2 mais 2 são 4. Né? Temos que ter bastante cuidado para falarmos com verdade e integridade. E aí, para tornarmos, fazermos uma ligação desse artigo com outro que tem a ver lá de setembro de 1859, se alguém acompanha, é só buscar a Revista Espírita de setembro de 1859, que fala assim, morte de um espírita. Esse outro artigo também nos mostra algumas questões desse desligamento, que nós vamos tratar em breve com vocês. Vamos lá começar com esse artigo hoje. Vamos lá. Morte de um espírita, setembro de 1859. Deu para pegar? Também podemos pegar os anjos da guarda, que é um outro artigo de janeiro de 1859. Mas que seria estudado na semana que vem. O que vocês acham? Já que nos sobrou um tempo. Vamos lá, vamos escolher. Fazemos os anjos da guarda? Anjos, Cíntia. Então vamos lá. Você foi a única que falou. Então vamos lá. Aí a gente segue o que o grupo quer. Que hoje esse artigo é pequeno, então a gente tem a possibilidade de juntar com outro. Então vamos lá. E na Mil vai ficar doida aí procurando os anjos da guarda de janeiro de 1859. É uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. I, um dos médios da sociedade. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Ele diz aqui: pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a subir a áspera montanha do bem, que são os amigos mais certos e mais dedicados, que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na Terra, não é uma ideia consoladora? Perguntam os espíritos para nós. É ou não é uma ideia consoladora? É uma ideia consoladora. Isso, Mariana. Tudo bem, seja bem-vinda. Já pode olhar nosso portal, ver tudo. Todos os nossos estudos estão no YouTube. Então, você pode só acessar Revista Espírita que você vai encontrar. É muito bom. É muito bom saber que nós temos alguém olhando por nós. Mas será que eles ficam sempre junto a nós? Eu acho que é no livro Pontos e Contos do Irmão X, que conta a história de uma família. É que eu nunca sei. Eu sei que é do Irmão X, mas tem... Eu não sei se é o Pontos e Contos ou se é o outro. Mas acho que é Pontos e Contos. Uma família que reclamava de tudo e tal. E aí, um dia, o anjo da família vem para procurar saber, porque vocês sabem que tem vários. Tem um anjo que toma conta da família, tem o individual de cada um, né? Tem os espíritos protetores.
Isso está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. São 480, o item 489, tem até mensagens de São Luís e de Santo Agostinho, como essa, que está aqui no final, que faz parte do Livro dos Espíritos. E vai até a 521, falando sobre essa intervenção dos espíritos nesse sentido. Então, tem até uma hora que perguntam antes se os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas. E eles dizem que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar, e os inferiores com os homens viciosos. Né? Na 484. E lá na 489, quando se pergunta se há espíritos, né? Se há espíritos que se apegam ao indivíduo em particular para protegê-lo, e ele diz que sim, os espíritos dizem que sim, que é o irmão espiritual. E é o que nós chamamos de bom espírito ou bom gênio. E se nós formos lá na escala espírita, para entender, né, quem é bom espírito, que nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas os bons espíritos predominam, eles não são puros, eles não são superiores. Está lá, bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer bem estão na razão do grau que atingiram. Uns são na bondade, outros na sabedoria, outros na ciência, mas não estão ainda completamente desmaterializados. Compreendem Deus, o infinito, gozam de felicidade dos bons, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Nessa ordem estão lá os espíritos protetores de bem, né? Os anjos de guarda. Eles são uns benévolos, outros são eruditos, outros são mais sábios, outros são superiores. Mas, na verdade, um espírito, para ser considerado anjo, já está na ordem dos puros, espíritos puros, né? São designados algumas vezes sob nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, quando ele fala aqui do bom espírito ou bom gênio, nós estamos entre esses espíritos já bons, que estão nessa categoria de espíritos superiores, mas caminhando também para essa de espíritos já puros, têm bons pensamentos, né? Lutam para o nosso bem. Os espíritos designados pelas crenças desse jeito, eles são considerados bons espíritos. E aí, quando se pergunta o que se deve entender por anjo da guarda, eles falam o espírito protetor de uma ordem elevada. Não quer dizer que são, né? Como ela diz lá, eu acho que não são seres angelicais como as pessoas pensam, né, Cíntia? Perfeito. Porque, olha só, o meu anjo de guarda não pode ser um espírito muito puro, porque ele tinha que adensar as vibrações, as ideias, e eu tinha que elevar muito para entendê-lo. Então, é um anjo de guarda, ele é superior a mim, senão ele tem que ter, como se diz, num reino de cegos, quem tem um olho é rei. Então, eu cega de todas as ideias morais, ele tem que ter um olho maior do que tem que ter um olho maior. Mas não quer dizer que ele é um anjo, né? Superior. Pois é, Cíntia, senão não daria para sintonizar de jeito nenhum. E ele perderia um grande tempo desnecessário, tendo outros espíritos podendo fazer a tarefa. Então, quando ele diz aqui, esses seres aí estão por ordem de Deus, foi ele que se pôs do vosso lado, aí se acham por amor a ele e junto ao amor a Deus, realizam bela e penosa missão. Ai, caramba! Penosa missão. Quer dizer, mesmo eles não sendo muito elevados, penosa missão, porque a gente é rebelde, né?
Nós somos muito rebeldes. Eu fico às vezes pensando, eu vim agora do meu trabalho, lá da escola. Ah, meu Deus, eles estão em casa desde quarta-feira, né? Ponto facultativo, feriado, fim de semana. Gente, como eles voltam desarmonizados. Eles só querem conversar. Eles não. O pouco que a gente consegue já desconseguiu, se pudesse falar assim. E como isso para mim é difícil. Como isso para mim é difícil de aceitar, de entender, de ter paciência, de respirar fundo, olhar como espírito imortal. Eu me sinto assim, um anjo da guarda perdendo as asas. Embora anjo não tenha asa. Mas vamos lá, fazer essa ligação. Aí eu penso, meu pai, como é que pode ser o meu anjo da guarda quando me vê desse jeito? Também desequilíbrio espiritual, de harmonia. Né? Porque estou ali querendo mudar o que não é para ser desse jeito. Não aceitando e entrando numa sintonia de tristeza, chateação, reclamação. Então, eu fiz essa comparação agora, né? Porque a missão desse espírito protetor é de um pai com relação aos filhos, de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar sua coragem nas provas. Então, quando ele diz aqui, se acham por amor a Deus e junto a vós realizam bela e penosa missão, sim, onde quer que estejais estarão convosco os calabouços, hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. E aí eu volto lá no pontos e contos, né? Damos trabalho, né, Evaldo? Quando lá o anjo da guarda da família viu que eles estavam reclamando à toa, chamou o Pito lá que estava tomando conta, que era... Disse, olha, vamos tirar umas férias. Como, Senhor? Se eu estando aqui já está essa confusão, quanto mais se eu sair daqui. Não, mas eles têm que aprender a amar a Deus, a pedir a Deus, a obedecer e se resignar. E aí, na verdade, eles se afastaram, mas ficaram de olho. Nunca se afastam. Eles estão, né? E aí aconteceu de tudo. E aí que a gente lê aqui, ó, 494 do Livro dos Espíritos. O espírito protetor fica fatalmente preso ao seu confiado, à sua guarda. Frequentemente acontece que alguns espíritos deixarem sua posição para desempenhar diversas missões. Mas nesse caso é feita uma substituição. Mas o espírito protetor pode abandonar o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. Ele retorna desde que seja chamado. Pois é, triste. Fica triste. E voltando aqui, se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas em pleno dia esse anjo de bem muitas vezes vos poderá dizer, eu não te disse e tu não o fizeste, não te mostrei o abismo e nele te precipitaste, não te o fez ouvir na consciência a voz da verdade e seguiste os conselhos da mentira. Ah, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. A gente às vezes pede para tudo quanto é espírito, esquece do nosso anjo da guarda, né? Quando eu passei pelo catolicismo, não era católico, eu passei pelo catolicismo, me ensinaram, né? Anjo de Deus, que por divina bondade sois minha guarda e proteção.
inspirai-me, defendei-me, dirigi-me, governai-me, que assim... Amém, né? Aí eu disse, isso aí não tem nada de errado, né? De contraditório com a doutrina. Então, eu peço, anjo de Deus, que por divina bondade sois minha guarda e proteção, inspirai-me, defendei-me, dirigi-me, governai-me, que assim possa ser. Graças a Deus. Mas falo pedindo mesmo, com o coração. Porque às vezes a gente pede para o doutor Bezerra, lá no centro pelo doutor Rema, para o Leão Denis, como eu pedi a Caibá, mas pedi também para os nossos protetores. Que eles estão mais próximos. Se eu tenho aqui um vizinho que é meu amigo, pode me emprestar um negócio numa hora de sufoco, eu bato lá primeiro, depois eu vou lá longe e compro aquilo que eu e devolvo. Né? Quer dizer, a gente pode até pedir ao outro, mas estando um perto, pede ao perto, que ele se vira. E a gente faz a nossa parte, não é verdade? Continuando aqui. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganar. Mas isso a gente já aprendeu lá no Livro dos Espíritos, né? Aquela célebre pergunta. Sabem como é? Os espíritos, tudo que fazemos, não é bem assim, não. É a 459, acho que é. Deixa eu ver. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, isso aqui que ele diz é claro para nós. Nada penso para se ocultar, não dá para ocultar. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Pensai no futuro e procurai lançar nesta vida, avançar nesta vida. Quer dizer, é o ponto de vista, mudai o ponto de vista. Quando a gente muda o ponto de vista em cima da dificuldade, fica mais fácil, né? E aqui diz, ó, eita, homens, coragem, lançai para longe de uma vez por todas os preconceitos, os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. O alvo não vos pode frustrar, porque esse alvo é o próprio Deus. Então, fiquemos atentos a essas colocações. Se a gente já entendeu essa questão da ligação do nosso espírito com o corpo, que saímos durante o sono, que podemos travar contato com nossos anjos de guarda, que há espíritos protetores familiares, há anjos de guarda, há espíritos especialistas em cada tarefa. Eu sei que no passe eu trabalho com um espírito, quando eu vou dar palestra, eu sinto vibração de outros espíritos. Quando eu estou estudando aqui, muitas vezes eu sinto mesmo é o meu anjinho de guarda aqui do meu lado. Né? Hoje ele deu um jeito de eu chegar, porque não era para eu chegar, né? Não era eu que deveria estar aqui. Eles deram um jeito. Aos que pensassem ser impossível a espíritos realmente elevados a ter uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos, olha só, que influenciamos vossas almas, mesmo estando milhões de léguas à distância. Quer dizer, quando eu digo que eles estão aqui do meu lado, de repente não está tão do nosso lado, mas está na vibração. Para nós nada é o espaço, e mesmo vivendo em um outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certo de que Deus não nos impõe uma tarefa acima de nossas forças e que não vos abandonou na terra, sem amigos e sem apoio. É a cada um de acordo com suas obras, né? E suas necessidades. Eu costumo completar suas obras, necessidades e seu planejamento reencarnatório. Que esse planejamento, a gente já viu lá em nosso lar, não é feito à toa nem sozinho. Há uma escolha de provas. Há um livre-arbítrio. E há esses espíritos nos auxiliando. Gente, isso é misericórdia divina. Não tenho dúvida disso.
E nos dias de hoje, nessas mudanças grandes e rápidas que estão acontecendo, né, com o planeta, a gente tem que estar seguro disso. E hoje eu até ri com... Aliás, eu ri... Não, eu ri em parte na quarta-feira numa reunião de paz. Eu procuro trabalhar nas reuniões, o meu tema sempre é a família. Eu faço algum estudo sobre a família, levo os PowerPoints, com trabalhos feitos pelos alunos e tal, ainda mais que esse mês foi o Dia das Mães, eu trabalho a família. A mãe-vó, a mãe madrasta, né? O pai-mãe, a mãe-pai, a professora que às vezes acaba tomando esse papel que não é para tomar, e vamos por aí. E aí, uma mãe disse assim na reunião, professora, meu filho está tão chateado. E eu falo muito de religião, do apoio religioso, que ele está muito preocupado, ele não decidiu ainda se ele quer ser evangélico como eu, ou se ele quer ser católico igual a avó dele, a avó paterna. Eu sou, deixa ele ir nas duas, e ele vai escolher, né? Aí ele hoje disse para mim que ele gosta mais naquela que fala dos santos. Então, fala com isso. Mas ele está preocupado porque eu venho falando que eles já estão aprendendo a ler, que eles já estão lendo, que já está na hora deles buscarem a escola dominical se forem evangélicos, procurarem a catequese se forem católicos, procurarem a evangelização se forem espíritas. Então ele está doido talvez para isso, né? Mas ele estava muito preocupado com o nome dele, porque num dos estudos que a gente fez, o nome dele começa com Y. E a gente aproveitou um verso de Mário Quintana que fala Y, letra dos diabos e não sei o quê. E quem trabalhou esse texto com eles não fui eu. Eu acho que foi feita só mais a leitura e eu nem sabia que ele tinha lido e ele estava preocupado com isso. Aí ela disse na reunião, pois é, porque o Ian está preocupado e quer que a gente vá trocar o nome dele. Porque ele disse que não quer ter letra do diabo no nome dele. Olha o que é, gente. A espontaneidade de um espírito ainda, que agora é que a minha turma está começando a botar as unhas de fora, que a maioria está fazendo 7 anos. Então, minha filha, está dando panos para manga. Haja rigor e carinho ao mesmo tempo e em cima das famílias que muitas vezes deixam para lá, né? Mas aí por que eu lembrei disso, né? Porque ele quer... Ele disse que não quer ser do diabo, porque ele quer ser do anjo. Que ele quer ser do bem. Então, que a letra dele já era ruim. E aí, hoje, eu passei o dia lá, uma parte do dia, explicando. Botei o verso e tal. Que quando o Mário Quintana falou isso, olha lá a exclamação, o ponto de exclamação. Letra dos diabos, quer dizer, ou letra difícil, ou que letra danada. Por quê? A maioria não consegue falar Y, fala Psilon. E porque é uma letra que não era incorporada ao nosso alfabeto naquela época que Mário Quintana escreveu. E ele, como muito nacionalista, brasileiro, não queria o W, K e o Y, aí ele entendeu. Aí eu falei, tá vendo? Não existe letra do bem e do mal. O diabo também somos nós mesmos, com as nossas bobagens. Aí, Vale, tudo bem? E comecei a falar algumas coisas para eles. Então, quando eu li agora isso aqui, eu lembrei, né? A gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe a prova, a gente tem um planejamento reencarnatório, nós temos necessidades, mas nem por isso nós deixamos de ter amigos e apoio. E que cada anjo de guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. E é feliz quando vê seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. Eu me senti ali assim, né? Como é que eu estou influenciando essas crianças? Porque ele está preocupado em assumir uma religião e preocupado de não ser do mal, vamos dizer assim. Porque a gente tem que passar para as crianças isso. O mundo está passando por essa mudança e hoje minha mãe, eu vou na evangélica, mas eu não sou nem evangélica, nem sou católica, nem sou nada. É, Cíntia, o conflito, né? O conflito. Então, quem trabalha com crianças até os 7 anos tem uma responsabilidade maior se for espírita.
porque a gente sabe que o espírito está se apegando mais ao corpo, e as unhas vão para fora, e ele vai botar tudo para fora. E se a gente puder vir caminhando com essas mensagens, com esse apoio, com a rigidez se for necessário, mas com essa visão de olhá-los como espíritos, fica mais fácil. Eu, quando me desespero, eu olho como ele, eu olhei assim, nossa, que espírito daí, esse menino, ele tem, assim, algumas questões muito interessantes a nível de reações até que atraem. Já tiveram, assim, situações em que eu me vi orando, porque parecia que ele estava incorporado com ódio. Ele ainda tem muita dificuldade de ser contrariado. E ao ser contrariado, ele se transforma. A última vez que isso aconteceu com outro coleguinha de sala, numa aula de educação física, eu digo, meu anjo de guarda, me proteja, e anjo de Deus, proteja esse irmão. Em oração mental para acalmá-lo, porque ele espumava de ódio, só porque o colega sentou na cadeira que ele estava, enquanto ele foi no banheiro e voltou. Então, para esse espírito, acho que está sendo muito bom e ele ter essa visão. Aí eu hoje conversei um pouco sobre isso com a turma, né? Sobre essa visão que a gente tem de demônio, de diabo, que não é assim, que Deus não faria isso, que nós é que escolhemos, e aí morremos e não entendemos, e aí fizemos coisas que não foram muito boas dentro da lei de Deus, ficamos perdidos, e aí os outros percebem, se deixam levar, mais ou menos assim, né? Mas que todos temos um anjo de Deus conosco. Aí um deles me perguntou, até o assassino, eu sei, principalmente o assassino, para que ele possa ter mais proteção daquela prova difícil que ele escolheu. Eles podem não entender tudo, e eu não posso, eu tenho que ser laica, né? Na nível de ações religiosas, mas a gente vai passando essas ideias que estão aqui. Como diz São Luís e Santo Agostinho, que assinam isso. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficais sempre em contato conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem todos os homens médios, médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limites para afugentar a incredulidade e a ignorância. Caramba, quando eu li isso também, a gente costuma dizer assim, todos somos médiuns, Livro dos Espíritos, 159. Porque todo mundo dorme e sai do corpo, mas a gente esquece que nem precisa dormir. Quando a gente fala com a gente mesmo, a gente fala e há uma resposta. Às vezes vocês não conversam na mente e não respondem? Vocês mesmos? Ninguém faz isso? Nossa, eu às vezes venho andando e pensando, aí vem a resposta, aí eu debato aquilo, aí vem outras, digo, não, mas isso poderia ser diferente e tal. Gente, isso é a nossa conversa com o nosso guia, nosso anjo de guarda. Às vezes até coisa boba, é uma coisa tão normal que, né, Meirinha, que a gente não dá nem valor. Eu vinha pensando, digo, meu Deus do céu, acho que eu vou entrar no mercado, que eu tenho que ver, eu abusei esse dia, tenho que fazer um sopro, não sei o quê, não tem coisa. Aí depois eu disse, meu Deus, mas eu acho que é melhor ir para casa. Vá lá que a companheira não consiga entrar, e aí quem vai dar aula? Aí eu ouvia, assim, aí eu falando, aí assim, eu falava comigo mesmo, aí assim, você passa ali, atravessa ali, tem um hortifrutezinho perto, aqui perto não é um hortifruti loja, é assim uma pessoa que cultiva as coisas e vende. Compra lá alguma coisa, lá uma abóbora, um negócio. Lá costuma ter hortelã, isso tudo vinha na minha cabeça. Aí eu, caramba, atravessei e estava lá. Tem abóbora? Ih, não tem abóbora não, senhora. Eu digo, então tá. Puxa, queria dar sopa de abóbora com hortelã e ralar um gengibre. Gengibre eu tenho. Eu digo, mas gengibre eu também tenho. Aí ele, mas tem hortelã. Eu digo, e daí? A abóbora. Aí o outro ouviu e disse assim, aqui dentro da geladeira tem 3 pedaços. A senhora quer?
Aí eu, isso é que é anjo de guarda, me fez atravessar e me fez vir para casa. A gente, vocês estão rindo? Pois é, me dei bem, vou fazer daqui a pouco, né? Mas, porque eu ouvi. Porque às vezes a gente não vou atravessar não, hein? Aí até que atravesse isso, eu vou lá no mercado. Ai, ainda comprei abóbora barata, hein? O pessoal, quando lê no YouTube, vai rir. Fica, eu faço aquele, fica bom. E aí a gente vai lendo aqui, mas são coisas bobas, gente, mas que a gente não dá valor. A gente não dá valor. Uma vez eu estava no ônibus e de repente me deu um negócio assim para eu descer. Eu digo, não, chovendo, longe de casa, eu vou descer por quê? Aí eu olhei em volta, não percebi nada. Aí ficou aquilo. Aí eu fechei o olho, rezei um Pai Nosso. E aquilo desce, desce. Aí eu fui, vou descer, melhor descer. Na hora que eu estou descendo, eu escutei uma vozinha assim, um rapaz que estava nos degraus, tu é esperta, hein, tia? Eu desci. Aí fiquei orando, meu Senhor, ampare essas pessoas que estão nesse ônibus, anjos de guarda, que esses irmãos estão aí para fazer alguma coisa, que eles desistam e tal. Depois eu soube que o ônibus foi assaltado. Mas a gente, às vezes, não dá essa bola. Nem percebe que estamos conversando com ele. Menina, já não foi uma vez só não, hein? Não foi uma vez só não. E também não quer dizer que quando aconteceu já algumas vezes, né, de assalto, é porque eu não ouvi, não. É porque, na verdade, era para passar por aquilo também. Uma vez o plano espiritual disse assim, vocês querem o quê? Uma cidade dessa, cheia de problemas, vocês querem não ter problemas nessa área? Nem tudo que acontece também é por causa do passado, disso e daquilo. Mas por que a sintonia? Né? É por causa disso que eles estão aqui. A gente tem que lembrar e fazer perguntas, se comunicar, porque somos médios. E aqui diz, homens instruídos, instruir. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais é a obra do Cristo que Deus vos impõe. Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes, dirdes com os vossos irmãos, para os adiantar no caminho da aventura e da felicidade eterna. Isso está lá na lei do progresso. Está lá também nos superiores e os inferiores do Evangelho, quando fala dessa ligação, tá lá também, quando se pergunta, tá aqui, ó, o homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas produto de ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. E na 132, isso está claro, quando fala que estamos aqui para melhorar a nós mesmos e fazer a parte que nos compete de mudança e melhoria de onde? Da nossa sociedade. Quem assina esse artigo é São Luís e Santo Agostinho, e esse artigo está aqui no Livro dos Espíritos, quando, na pergunta e resposta da 495, quando se pergunta se algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando ele é rebelde aos seus conselhos. Aí nessa, acho que é nessa. Não, né? É nessa. É nessa que tem que todo esse texto, que é uma doutrina, todo esse texto está exatamente aqui no Livro dos Espíritos, na 495. Entenderam? E tem uma observação de Kardec. A doutrina dos anjos guardiães, velando pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. É, ao contrário, grande e sublime. Não vemos na terra um pai velar pelo seu filho, embora dele esteja afastado, ajudá-lo com seus conselhos através de correspondência? Portanto, o
que haveria de espantoso em que os espíritos pudessem guiar aqueles que eles tomam sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor do que aqui na Terra separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que religa todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é paranúcleo da transmissão do som? Então, fica conosco mais essa revisão aos nossos corações, né? Nós sabemos que estamos ligados ao corpo, mas podemos dele nos separar pelo sono, mas podemos também dele se separar não só naturalmente pelo sono, mas também quando nós damos essa oportunidade de conversar conosco mesmo, que é uma conversa com nossos anjos de guarda, com uma prece, a gente, de certa forma, fica num estado assim muito, não ligando para as coisas materiais, fica dentro de si mesmo, que é o contato com o nosso anjo da guarda, com a nossa consciência, com a nossa revisão de nós mesmos. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos vocês, que nós possamos continuar esse estudo com bastante clareza, né, nos dias de hoje, para a cada dia que passa, né, gente, a gente ter mais tranquilidade, vamos dizer assim, mais tranquilidade para vivenciar a encarnação.